Make sure that every child gets quality education. Primeiro, ouvir a criança. Primeiro, ouvir o jovem. Valorizar mais o superior interesse da criança. Portugal continua obrigado a assegurar a todas as suas crianças o cumprimento dos seus direitos, a realização das suas expectativas. O meu projeto de vida são as crianças e o Instituto da Criança. No entanto, ainda há milhões de crianças que sofrem com a guerra, a pobreza, a discriminação e a doença. Para cada criança, todos os direitos. Hoje recebemos alguém que lida diariamente com o lado mais duro da condição humana. Homicídios, crimes sexuais, violência grave. Mas queremos ir além da investigação e queremos perceber onde começa tudo. Hoje o convidado é o Dr. Pedro Maia, coordenador de investigação criminal da Polícia Judiciária com vasta experiência na investigação de homicídios, crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. É igualmente formador no Instituto Nacional da Polícia Judiciária e Ciências Criminais, contribuindo então para a formação de novos inspectores e quadros superiores. Olá, boa tarde, Pedro. Olá, boa tarde. Bem-vindo aqui ao Artigo 3º, mais um podcast do Instituto de Apoio à Criança. Eu gostava de começar, primeiro também felicitá-lo pela coordenação que vai ter agora no Distrito de Setúbal. Muito sucesso também para a mesma. Muito obrigado. E queria começar até aqui pelo relatório do RASI do ano passado, que me diz qualquer coisa que houve um aumento de 12,5% face a 2023, uma tendência que se mantém em altas, mantém a subir, e também o número de jovens internados em centros educativos também aumentou. Eu gostava de saber primeiro se há uma correlação com os mesmos dados, ou seja, termos mais jovens internados, se tem um pouco a ver também com a delinquência juvenil, o aumento da mesma. Certo. E também uma pergunta à antiga, que é se a delinquência juvenil é hoje diferente daquela que existia há 20 ou 30 anos. Muito obrigado, é um gosto estar aqui convosco. De facto, há uma correlação, efetivamente, entre o aumento dos valores da criminalidade juvenil com esse número que indicou de jovens, isto ao abrigo de medidas tutelares educativas, e não só, há também um aumento do número de indivíduos já imputáveis criminalmente que estão sujeitos a medidas de coação privativas da liberdade e alguns também já sujeitos a penas efetivas de prisão que resultam desta atividade da delinquência juvenil. Portanto, não é só ao nível das medidas tutelares educativas, isto é, de jovens que ainda não têm, a quando da prática dos ilícitos, não têm ainda 16 anos de idade, portanto são inimputáveis criminalmente e são objeto de processos tutelares e educativos. Portanto, há um aumento de jovens com a aplicação de medidas tutelares educativas e muitos deles com a medida mais drástica, digamos assim, que é mais gravosa, que é, ao fim e ao cabo, não é uma reclusão, mas é uma afetação a um centro tutelar educativo com privação da liberdade também. E depois também se verifica que já quando os jovens são imputáveis criminalmente, a partir dos 16 anos, portanto, é uma barreira simplesmente etária, de um dia para o outro se passa dos 15 para os 16 anos, e há muitos jovens, infelizmente, na nossa perspectiva, enquanto cidadãos, que estão a cumprir medidas de coação privativas da liberdade, muitos deles até numa prisão-escola que existe no sistema prisional, que é a Leiria. É a única do país, certo? Eu penso que seja a única do país, sim. E que estão a aguardar a fase de julgamento. E há também já muitos jovens que já passaram pela fase de julgamento e já estão a cumprir penas de prisão, algumas efetivas, outras... Mas já no regime de Código Penal? Ou não? Já no regime de Código Penal, exatamente. A partir dos 16 anos é o regime já do Código Penal. E também já há muitos jovens ainda, na casa dos 16, dos 17, dos 18 anos, conotados com determinados gangues ou grupos juvenis, que estão a cumprir penas de prisão, algumas delas já bastante pesadas, porque implicam
tem relação com crimes graves contra a vida e contra a integridade física. Ainda bem que referiu isso, eu ia continuar o meu raciocínio por esse caminho, ou seja, quando referiu os gangues, estamos a falar, estamos a intervir demasiado tarde, ou a escola não está a fazer aquele espaço de prevenção, ou uma detenção tardia da escola? Como é que é esta articulação entre a escola e a... Eu penso que o problema ainda surge mais a montante da escola. De uma reflexão, obviamente isto é uma reflexão que faço com base na experiência profissional que tenho acumulado ao longo dos últimos anos. As estruturas familiares também algumas estruturas familiares são débeis, no sentido de são muitas vezes famílias monoparentais, em que essa monoparentalidade é assumida quase sempre pela mãe, que tem que trabalhar, e tem que trabalhar cedo, tem que sair cedo de casa. Estamos a falar de mães que estão fora do grande centro da cidade. Exatamente, quase sempre. Isto são quase todas estruturas familiares que se situam em bairros da periferia da cidade de Lisboa, em que os jovens são um pouco deixados ali à sua livre apreciação da circunstância em que vivem, e depois se tomam por referência indivíduos que já circulam neste meio da criminalidade juvenil, acabam por ingressar e engrossar estes grupos. Eu gosto mais de chamar grupos, não gangues, são grupos juvenis que depois, não tendo supervisão parental, a supervisão parental devida, e outras estruturas que os pudessem, de certa forma, condicionar, acabam às vezes por considerar que as referências das suas vidas são indivíduos que andam na marginalidade. E isso tem sido um problema, porque vimos sobretudo a partir da pandemia. Isto foi um fenómeno que se verificou muito a partir da pandemia por Covid-19, sobretudo a seguir aos dois grandes confinamentos que houve, um em 2020 e outro em 2021, em que, não sei se por ação de alguma incapacidade destes jovens e adolescentes exteriorizarem nas suas relações pessoais diárias alguma agressividade. Todos os jovens têm agressividade, claro, não é? Claro. Muitas das vezes exteriorizavam esta agressividade nas redes sociais. As redes sociais era aquilo que estava ali mais à mão para poder continuar a comunicar com os próximos. E nós vemos que, a seguir aos desconfinamentos, esta agressividade uma explosão, explodiu para o meio físico e social, digamos assim. E a maior parte das trajetórias criminais começa na juventude? Começa na juventude, sim. E que sinais é que podemos presenciar, se é que os podemos presenciar assim tão claramente aos olhos de um cidadão comum, por exemplo? Eu sei que é uma pergunta difícil. Sim, não é uma pergunta fácil, mas nós quando interagimos com estes jovens, são jovens dóceis, são jovens que sentimos que, se tivessem outro tipo de acompanhamento, provavelmente não enveredariam por este tipo de atividades. Só que muitas das vezes, quando nós que fazemos parte das estruturas repressivas do processo penal, digamos assim, quando contactamos com eles já vamos tarde. A estrutura familiar já não foi a tempo. Tratamos as consequências e não as causas. Exatamente. As estruturas de bairro, ao nível das coletividades, que nós vimos nas nossas gerações, que havia uma proliferação maior de agremiações desportivas, culturais e recreativas, que tinham um papel importante de alguma forma agregar os jovens e levá-los a desenvolver atividades que eram importantes para a sua própria formação, atividades esportivas, atividades lúdicas, de lazer,
mais próximo das famílias, isto é, dos bairros e das estruturas residenciais. A escola, muitas vezes a escola já se confronta com situações graves de conflito. Há muitos episódios, infelizmente, de jovens que vão para a escola com armas de fogo, com armas brancas, e são confrontados com episódios violentos de ameaças e muitas vezes o uso dessas armas contra outros jovens que, por exemplo, fazem parte de grupos rivais que também frequentam a mesma escola. E como é que a escola pode eventualmente travar ou denunciar esses casos? Porque muitas vezes parece haver um silêncio absoluto e às vezes até ao medo de alguma represália por parte mesmo das instituições escolares. Eu sei que a escola a internet segura, por exemplo, e a escola segura faz imensas formações, a PSP faz imensas formações, são programas também. Fundamentais, sim. São programas fundamentais e o próprio IAC também o faz, mas parece-me haver de vez em quando ali uma espécie de silêncio que se torna assim um bocadinho assustador. Há uma certa dificuldade por parte dos estabelecimentos de ensino e de quem os dirige, de muitas vezes, quando detecta os problemas, de os reportar às entidades que podem ter intervenção positiva nestes conflitos. E muitas vezes o reporte é quando acontecem situações já violentas. Pois. Eu penso que as autarquias, o poder local, o Ministério da Educação também poderia, e sei que tem desenvolvido alguns programas de sensibilização destes jovens, no sentido de os agregar e de os sensibilizar para não enverdarem por este tipo de atividades. Aliás, foi feito um estudo no âmbito do Ministério da Administração Interna sobre este fenómeno da delinquência juvenil e das várias formas de o poder debelar. E nesse estudo estão lá linhas de orientação muito importantes do ponto de vista do apoio às famílias, do ponto de vista do apoio às autarquias locais, do ponto de vista do apoio aos estabelecimentos de ensino. Ao fim e ao cabo, são as instâncias de controle social que podem desenvolver, e estão lá especificadas várias medidas que podem e devem ser tomadas para que os jovens não cheguem a esta fase de não retrocesso. É porque mas sente que há uma espécie de que não há uma segunda oportunidade a esses jovens, ou continuam a haver oportunidades? Continua a haver oportunidades. O problema é quando os jovens interiorizam, quando entram na carreira, digamos assim, entre aspas, na carreira criminal, e interiorizam que uma espécie de poder, não é? A assunção de poder, não só poder simbólico, mas também poder financeiro, porque depois alguns destes jovens depois entram noutras esferas da criminalidade, por exemplo, no tráfico de estupefacientes. Esse é outro problema. E quando entram nestes circuitos do dinheiro fácil e rápido, nomeadamente nas áreas do tráfico de estupefacientes, dificilmente depois já regressam a uma perspectiva de poder viver a vida de uma forma diferente da marginalidade. Mas e muitas vezes eu consigo associar, tenho algum receio até que a própria, quando há bocado falava no confinamento em que se usou muito o ecrã, não é? Certo. Para comunicar, muitas vezes os jovens reproduzem aquilo que veem, não é? Por exemplo, há dinheiro fácil, parece haver dinheiro fácil quando olhamos para um TikTok da vida, não é? Um influencer que está ali em Miami, que se calhar não está em Miami, certo, não é? E há uma replicação dessa forma de viver. Mas para atingir um certo nível, por exemplo, como, sei lá, vou dar aqui um exemplo, um clichê da vida, mas o Cristiano Ronaldo trabalhou para ter aquela condição de vida. Mas eles parece que não entendem isso dessa forma. Não, eles Aliás, não entendem que... Permita-me só que até gostava de ligar isto com esta proibição do uso de telemóvel na escola, se faz algum sentido ou não. Eu penso que faz imenso sentido. O telemóvel, hoje em dia,
um telemóvel que nós associamos à ideia de poder fazer telefonemas, quase podemos dizer que dá para tudo, quase para tudo menos para telefonar. Já ninguém liga, também já ninguém liga. Já ninguém liga, porque inclusive há muitos jovens que usam o telemóvel e quando estabelecem contactos à distância, já não é pelas redes convencionais da Vodafone ou da Mel ou da NOS, é pelas redes sociais. Okay. Que hoje em dia também, hoje em dia é um veículo de comunicação à distância paralelo, digamos assim. A proibição dos telemóveis nos estabelecimentos de ensino e o maior controlo, se possível, do uso do telemóvel nos meios familiares é muito importante. É muito importante. Quando se decide dar a uma criança ou a um adolescente um telemóvel para poder estar distraído e para poder não prejudicar o ambiente dos pais, portanto, para poder estar entretido, às vezes é uma falsa questão. Uma desresponsabilização. É uma desresponsabilização. A supervisão parental também passa por tentar perceber o que é feito com aquele aparelho telemóvel. E quanto mais tarde esse telemóvel puder ser manuseado e usado por crianças e adolescentes... E há que saber usá-lo também, não é? E há que sabê-lo usar, exatamente. Tanto melhor, porque as redes sociais têm inúmeras armadilhas a todos os níveis, ao nível da criminalidade, por exemplo, de natureza sexual. Portanto, há inúmeras armadilhas ao nível também das redes sociais. Mesmo os próprios jogos online também não são... Os próprios jogos online. Temos tido casos de suicídios de crianças. Portanto, crianças com menos de 14 anos, que na seção processual penal são crianças. Suicídios de crianças. Que decorrem de jogos online. Muitos deles até perigosos mesmo para a própria saúde. Não? Ainda há pouco tempo vi um do paracetamol, não era uma coisa qualquer. Exatamente. Portanto, é preciso ter muito cuidado e, sobretudo, muita supervisão parental. E nas escolas eu concordo que, até um determinado nível, não seja permitido o uso dos telemóveis, obviamente, durante o período de aulas, digamos assim. Parece-me lógico. Exatamente. Concorda se eu disser que a ausência de educação emocional pode transformar-se num risco criminal? Concordo. Essa responsabilização... A desresponsabilização pode levar a que as crianças, os adolescentes e os jovens prossigam um caminho sem controlos, e que desemboquem em situações graves de criminalidade, de não retorno, muitas vezes de não retorno. Temos casos de adolescentes que... um indivíduo com 16 anos é um adolescente, que cometem homicídios e que de um momento para o outro as famílias vêm-se confrontadas com um filho de 16 anos, são chamadas portanto, vêm à polícia acompanhar o filho e depois são confrontadas ao final do dia com uma indiciação forte pela prática de um crime grave, que provavelmente lhes vai afetar totalmente a vida, não só do filho, como da deles por muitos anos. Aliás, a vida não vai ser a mesma para todas aquelas pessoas. E a reintegração é bastante mais difícil também? Ou... A reintegração pode ser muito difícil, porque o sistema de reinserção social português, vigente em Portugal, também poderia ser melhorado, no sentido de que ninguém pode dizer que não cometerá nenhum crime. Ninguém pode dizer isto. Inclusive é o crime mais grave, que é o homicídio. Ninguém pode dizer isto. Há circunstâncias de vida que nos podem levar à prática de um crime grave e muito grave. E as estruturas do Estado ao nível da reinserção social têm também de fazer um esforço no sentido de que as pessoas que entram
no sistema penal pela via da repressão e pela via punitiva, portanto, que cumprem penas, têm o direito de reinserção social, se assim o quiserem também. A tal segunda oportunidade. A tal segunda oportunidade. O Instituto de Apoio à Criança tem escolas de segunda oportunidade. Exatamente. É um exemplo feliz esse. E esse é um campo em que há muito por fazer nesse campo. O ser humano... Não é um problema de polícia, mas é um problema da sociedade em si. É um problema da sociedade. O ser humano está sempre... Por mais... Às vezes pensamos que não há pessoas que não há pessoas totalmente más. Há pessoas que as circunstâncias os empurraram para aquela situação. E se houver um sistema de reinserção que os faça consciencializar dos valores certos e daquilo que está certo na vida, tem sempre uma oportunidade e uma capacidade para se reinserir. Eu penso que esse é um campo que está... E sei que o Instituto de Apoio à Criança tem trabalhado imenso nesta área da reinserção social dos jovens e das crianças. E na prevenção também. Aliás, na última conferência de que eu participei, lá nas nossas instalações, tive a oportunidade de ter conhecimento de projetos que têm vindo a ser desenvolvidos, que não tinha conhecimento e tive a possibilidade de ter conhecimento e que são bastante úteis do ponto de vista de reabilitar quem resvala para a marginalidade. E muitas vezes até acabar... Aliás, o ideal, ainda hoje falava com o Presidente o Dr. Manuel Coutinho, que o ideal é não haver programas destes. Era, exatamente. O ideal era não haver. Era sinal que estávamos próximos da perfeição, não é? Mas é difícil. É difícil, sem dúvida. Que mensagem é que, por exemplo, deixaria aos pais de forma que o seu filho ou os seus filhos não cometessem um crime? Eu sei que isto é um bocado lato o que eu estou a dizer em geral, como há bocado disse, não estamos incúmes de não cometer numa vida futura, mas aquelas bases, aquela distinção entre o bem e o mal, faz-lhe sentido? Faz-me sentido e a mensagem... É um sistema normativo quase. É um sistema normativo e a mensagem que eu penso que gostaria de deixar é que é importante falar muito com os filhos, falar diariamente sobre as experiências diárias que os filhos estão a viver, ter um acompanhamento o mais próximo possível das interações, de quem são as relações pessoais dos filhos, conhecê-los, dizer ao filho, olha, eu quero conhecer os teus amigos, trá-los cá a casa, eu quero conhecê-los, jantamos aqui com eles, fazemos aqui uns jogos com eles, conhecê-los, saber quem são, para depois ter uma opinião mais fundamentada sobre as relações que os filhos têm com os seus conhecidos e poder estar mais à vontade para poder orientar os filhos. Uma supervisão também das relações que se estabelecem ao nível das redes sociais. Eu sei que não é fácil, mas os pais não se podem demitir disso. Têm que criar o vínculo, não é? Têm que criar um vínculo no sentido de que não estão a policiar os filhos diariamente, estão a contribuir para que eles tenham um presente e um futuro melhores. Esta mensagem, obviamente que passar esta mensagem a uma criança ou a um adolescente é difícil, mas se diariamente persistirmos nesta mensagem, e eles também vão, a experiência que temos é que se os pais tiverem esta atitude de querer conhecer, por exemplo, os amigos dos filhos, eles tendem a aderir a isto. E se tiverem relações tóxicas com alguém, os pais também vão perceber. Aí até podemos, agora está muito, não está, desde já há muitos anos que está, mas essa questão da violência no namoro, por exemplo. Sim. E o Pedro sabe isso melhor do que eu. Talvez conhecendo a namorada ou o namorado, será mais fácil prever que algo de errado poderá acontecer. Exatamente. Portanto, uma grande proximidade entre os pais e os filhos, um acompanhamento diário,
uma deslocação e uma troca de impressões frequente com os diretores de turma nos estabelecimentos de ensino, uma deslocação à escola também frequente, no sentido de acompanhar, e quando se perceber que pode haver algum problema, falar abertamente com os filhos no sentido da resolução em conjunto do problema e passar a mensagem que os pais não querem ser polícias dos filhos, os pais apenas querem que os filhos tenham uma vida melhor que eles. Muitas vezes melhor que a deles, não é? Que deles e que eles tiveram, exatamente. Obrigado, Pedro. Para terminar, eu vou só deixar aqui uma frase. A segurança não começa na investigação criminal, começa na relação, na escola, na família e na comunidade. Certamente, concordo em absoluto. Muito obrigado pela presença, mais uma vez agradeço e um grande sucesso também para o seu novo cargo e espero que o Instituto de Apoio à Criança esteja sempre disponível também para o ajudar e se precisar de nós para qualquer coisa e vice-versa. Eu é que agradeço e bem-ajam todos os profissionais do Instituto de Apoio à Criança pelo apoio e auxílio que têm dado, de modo a que muitas crianças consigam manter-se do lado positivo da sociedade e criem os alicerces necessários para serem bons cidadãos. Muito obrigado. Pedro.